Olá, gente. Vamos fazer uma lição agora de balanceamento de uma equação química. Ou seja, o que nós vamos fazer é contar átomos antes da reação ocorrer e contar átomos depois da reação ocorrida. Por exemplo, vamos supor que você tem uma caixa que no início você tenha uma molécula de hidrogênio, H, uma bolinha ligada a outra H, molécula H2, e uma outra molécula de iodo, I2. Se você contar os átomos, você vai encontrar 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de iodo. Tá bom. Deixa um certo tempo em contato. As moléculas vão colidir. Na hora que ocorre essa colisão, vai haver uma troca. Então, o H vai sair preso ao iodo, formando agora uma nova molécula, que é chamado de iodeto de hidrogênio. O segundo átomo de hidrogênio se liga ao segundo átomo de iodo e vai formar uma segunda molécula de HI. Bem, mas se você contar os átomos, você vai contar 2 hidrogênios no início e 2 átomos de iodo. E ao final, depois de mudar as posições, você vai encontrar 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de iodo. Isso se observa em qualquer reação química. Os átomos não desaparecem, apenas eles mudam de posições, formando novas substâncias. Vamos escrever o fenômeno utilizando uma equação química. Uma equação química é uma igualdade de átomos. Então, a gente vai escrever as formas. 1H2, quer dizer, uma molécula de H2, mais 1 e 2, quer dizer, uma molécula de iodo e 2. Vai dar, a setinha significa que vai produzir 2 moléculas de HI, iodeto de hidrogênio. Contando os átomos da equação, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Os átomos são os mesmos, a quantidade de átomos, então, vai ser a mesma. O que muda, então, é apenas a posição que eles se encontravam. Eles estavam grudados. Um certo átomo preso a um outro átomo e depois há uma certa troca, mas os átomos são os mesmos. Conclusão. O número de átomos se conserva. O que tinha no início aparece no final. Vamos agora pegar uma equação um pouquinho mais complexa e tentar fazer o balanço de átomos. Fazer o balanço significa fazer a igualdade de átomos antes e depois da reação se completar. Então, a equação é a seguinte. C2H6O mais O2 vai dar CO2 mais água. Note bem que a gente vai ter que fazer o seguinte, igualar o número de átomos. Então, a gente vai começar escolhendo um elemento químico para começar a fazer a igualdade. A gente deve começar a fazer a igualdade, fazer o balanceamento, por um elemento químico que só apareça em 2 fórmulas, apenas em 2 fórmulas, uma no início da reação e uma no final. Bem, o elemento que aparece em várias fórmulas não deve ser usado para começar o balanceamento. Então, por exemplo, o oxigênio é um péssimo elemento para começar o balanceamento, porque tem oxigênio na primeira fórmula, tem oxigênio na segunda fórmula, na terceira e na quarta. Então não dá. Mas, por exemplo, carbono pode servir para começar o balanceamento? Sim, pode, porque ali tem carbono na primeira fórmula, antes da seta, e tem um carbono depois da seta numa única fórmula. Quer dizer que ele apareceu apenas 2 vezes, uma no início e outra no final. E o hidrogênio? O hidrogênio também. O hidrogênio aparece na primeira fórmula e aparece no final. A gente vai escolher o hidrogênio porque o hidrogênio tem o índice mais elevado. Tem assim H6. Não tem nenhum outro elemento com índice tão elevado. Bom, eu deveria começar ou pelo carbono ou pelo hidrogênio. Entre o carbono e o hidrogênio, eu escolhi o hidrogênio porque ele apresenta o maior índice. Isso é bom porque isso evita coeficientes fracionários que eventualmente possam aparecer. Bem, escolhido o hidrogênio, agora a gente vai trocar os índices do hidrogênio. Ou seja, trocar como? Na primeira fórmula você tem assim H6. Na última fórmula você tem H2, lá de H2O. Então, o 6 vai passar a ser o coeficiente da fórmula da água. E o hidrogênio da água, o H2, o 2 vai ser o coeficiente da primeira fórmula, que é C2H6O. Pronto, já coloquei 2 coeficientes. O 2 na primeira fórmula e o 6 na última fórmula, a da água. Baseado em quê? Nos índices do hidrogênio. Por que a gente faz isso? A gente faz isso por uma razão muito simples, porque eu sei que 2 vezes 6 é igual a 12, assim como 6 vezes 2 é igual a 12. Pronto, o hidrogênio está acertado. Então, o primeiro elemento, para você começar a fazer o balanceamento, é só trocar os índices, já está acertado automaticamente. Agora, os demais elementos, o carbono e o oxigênio,
deverão ser acertados baseado no que já foi acertado. Então vamos lá. Vamos acertar agora o carbono. Coloca-se então um X na frente da fórmula do CO2 que contém o carbono, obviamente. Nós vamos contar todos os carbonos que há antes da seta, no primeiro membro da equação. Então vejamos, você tem assim 2 para a fórmula C2H6O, certo? Então vamos contar só para o carbono, vai ficar assim 2 vezes 2 vai dar 4. 4. E depois da seta? Bom, depois da seta você não sabe, você vai colocar aí um X. Vai ficar assim, X vezes 1, porque na fórmula do CO2, do gás carbônico, só tem um carbono, um C. Escrevendo a equação matemática completa para o carbono. 2 vezes 2 no início é igual a x vezes 1 no final. X vai ser igual a 4. Pronto, descobriu x. Então, no lugar do x, aí no coeficiente, você vai escrever 4. Finalmente, vamos ajustar o oxigênio. Bom, então nós já temos o primeiro coeficiente, 2C2H6O, mais YO2. Você não sabe quantos oxigênios são necessários. Vai dar 4 CO2 e 6 águas. Está tudo balanceado, menos o oxigênio, que vai ser balanceado agora da seguinte maneira. Vamos contar todos os oxigênios que há no primeiro membro e no segundo membro. Então, a primeira fórmula fica assim. Então, vai ficar 2 vezes 1, porque na primeira fórmula só tem um oxigênio. É C2H6O1. Vai ficar 2 vezes 1, mais Y vezes 2, porque na fórmula do O2, você colocou Y, multiplica por 2, vai ficar assim, Y vezes 2. Isso vai ser igual a, no segundo membro, 4 vezes 2 para o gás carbônico, vai dar 4 vezes 2, 8, mais, no caso da água, 6 águas vai dar 6 vezes 1, que vai dar 6. Então, vamos fazer as contas todas. 2 vezes 1, 2, mais Y vezes 2 vai dar 2Y, 4 vezes 2, 8, 6 vezes 1, 6. Resolvendo essa igualdade. Passo o 2 para o lado direito, então vai ficar assim. 2y vai ser igual a 8 mais 6, 14, menos 2 vai dar 12. Então, y vai ser igual a 12 dividido por 2, porque o 2 vai passar dividindo, e no final vai ser igual a 6. Quer dizer que o y, o coeficiente do oxigênio será 6. Então, obtemos agora a seguinte resposta. Tudo balanceado, a equação fica assim. 2C2H6O mais 6O2 vai dar 4CO2 mais 6 águas. Mas eu estou observando que esses coeficientes 2, 6, 4 e 6, todos eles podem ser simplificados por 2. Então vai ficar assim, na primeira fórmula ficaria 1, na segunda fórmula ficaria 3, depois 2, depois 3. Quer dizer que a gente coloca os coeficientes na menor proporção possível, em números inteiros. Isso é o que normalmente se faz. A resposta final seria assim, 1C2H6O mais 3O2 vai dar 2CO2 mais 3H2O. Está balanceado? Agora, apenas um pequeno detalhe. Se você não quiser fazer a simplificação para chegar nos menores números inteiros, vai estar correto o balanceamento. Mas, se você quiser fazer a simplificação, seria bom, porque na maioria das provas se pede o balanceamento utilizando os menores números inteiros. Tá bom? Agora, vamos ver o exemplo 1. O exemplo é o seguinte, balancear a equação Cl2 mais O2 vai dar Cl2O3. Vamos começar? Passo 1. O primeiro passo é você escolher um elemento que apareça apenas duas vezes. Uma vez no primeiro membro, uma vez no segundo membro. Aí eu pergunto, o cloro serve? Sim, serve, porque tem um cloro no início e tem um cloro no final. O oxigênio serve? Sim, serve, porque tem um oxigênio no início e tem um oxigênio no final. Mas entre os dois, vamos escolher o oxigênio que apresenta o índice mais elevado na fórmula Cl2O3. Escolhido o oxigênio, então agora vamos trocar os índices, ou seja, o 2 na primeira fórmula é o índice do O2, né? Vai passar para ser coeficiente da fórmula Cl2O3. E o 3 dessa fórmula vai ser colocado como coeficiente na primeira fórmula, no O2, vai ficar 3O2. Então, nesse momento, nós estamos no seguinte passo. Eu não sei qual é o coeficiente do cloro. Eu vou escrever assim, X. X para o Cl2, mais 3O2
Já foi acertado o 3. Vai dar 2Cl2O3. Tudo bem? Então agora vamos descobrir quanto é que vale x. Vamos contar todos os cloros no primeiro membro e no segundo membro. No primeiro membro vai ficar assim, x vezes 2, porque a fórmula é Cl2. Vai ficar 2 vezes x, ou x vezes 2. É igual. No final vai ficar assim, 2 vezes 2, porque tem 2Cl2O3. Tá? Mas só me interessa o cloro agora. Então vai ficar assim, 2 vezes x vai ser igual a 2 vezes 2. Logo, o x vai ser igual a 2. Pronto, descobri quanto é que vale x. A equação balanceada vai ficar agora assim. 2Cl2 mais 3O2 vai dar 2Cl2O3. Pode conferir que todos os átomos estão corretamente balanceados. E não tem como simplificar, porque os coeficientes são 2, 3 e 2. Não existe um divisor comum para 2, 3 e 2. Por hoje é só. E agora vamos fazer um pouco de exercício. É importantíssimo que você resolva os exercícios de balanceamento dessas primeiras equações. Tá bom? Bom trabalho!